Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que acompanha a gente. O programa Passando a Limpo, a tua Tribuna do Povo está no ar ao vivo para todo mundo, através das redes sociais da equipe positiva, ao qual eu agradeço a todos vocês que estão depositando a confiança aqui na equipe. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você internauta em qualquer ponto do planeta Terra. Estamos juntos! Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Pois bem, gente amiga. Hoje, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ter um encontro com o presidente dos Estados Unidos, o polêmico Trump. Vamos ver como é que vai ser esse encontro. Vamos ver se o presidente Lula vai ser bem tratado lá na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Vamos aguardar para a gente ver esse encontro e que tudo seja restabelecido, no Brasil com relação aos boicotes feitos pelo presidente dos Estados Unidos. É isso que a gente espera. E que for melhor para o Brasil, vamos aguardar, mas em se tratando de Trump, você pode esperar de tudo. Você viu o que ele fez lá com o presidente da Ucrânia. Só que o Lula também é um cara águia, é um cara burro. O Lula não iria lá conversar com o Trump para ser maltratado de maneira alguma. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, saiu uma pesquisa aí outro dia com relação à maioridade penal. De cada 10 pessoas, 9 brasileiros, eles querem mudança na lei da maioridade. Eles querem que mude para 16 anos de idade. Agora, fica com o Congresso Nacional. Quem tem que resolver esse problema é o Congresso Nacional. O Congresso tem que debruçar sobre esse tema. O Lula vetou, o Congresso também tinha colocado a maioridade 18 anos, foi feito um veto, que eu acho errado, que eu acho que, a pessoa com 16 anos sabe o que está fazendo, não sabe? 16 anos sabe o que está fazendo. É igual o povo fala aí, pode votar, então pode ser preso também. E o tanto de pessoas com 16 anos de idade tem matado, tem roubado, tem feito de tudo, diabo 4 aí. Então, o Congresso Nacional tem que seguir isso. Esse ano não. Esse ano eu acho que já deu o que tinha de dar. A única coisa que o Congresso vai votar é a escala de trabalho 6x1, que já pretende votar aí, começar a votar esse mês. E que vai passar, viu, gente? Você pode saber, sabe a escala 6x1, quer dizer, tem 34 horas trabalhadas ou 40 horas trabalhadas por semana. Quer dizer, no sábado você não trabalha ou diminui. Hoje, por exemplo, se você pega de 7 da manhã, não sei como é que funciona, mas vou dar um exemplo aqui, de 7 às 4 da tarde. Você trabalha de 7 às 4. Se você trabalha lá no sábado, você não vai trabalhar. Aí você não tem como trabalhar. Aí o que acontece? O patrão vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar hora extra. Então, por isso que eu acho que tem que ser um debate bem fundamentado. O trabalhador merece, sim, claro. Eu sou do lado das pessoas que trabalham. Merece ficar com a família? Sim, claro. Agora tem que ver essa questão, se não vai desempregar também muita gente. Aí você pega num universo, porque é um tema tão complexo essa escala 6x1. Outro dia até botaram aqui nas redes sociais, eu quero entrar por dentro da escala 6x1 para eu fazer um comentário. Porque o negócio é muito complexo. Você imagina, Johnny, você tem uma empresa com 12 mil pessoas. Aí, na hora que entrar em vigor
né, esse projeto, depois de passar tudo, é complicado, gente. É complicado. Então tem que fazer um debate lá no Congresso Nacional. Não pode, as coisas não podem ser no Congresso, aí ano eleitoral, toque de caixa para ganhar voto, vai fazendo de tudo. Aí depois, pronto. As empresas já estão com uma carga tributária tremenda. As empresas no Brasil estão quebradas, gente. Como é que muitas empresas estão quebradas? Como é que se paga tanto imposto? É o que eu disse outro dia aqui, ó. O governo aperta, quem tem que pagar é nós, os brasileiros. Governo federal. O governo federal abre a caixa gastando e quem se paga tudo, nós. É muito, mas muito complicado, gente. É uma coisa tão complicada. E aí joga. Então, e agora vindo a escala 6x1, né, esse projeto que está lá na Câmara Federal e que vai passar. Mas eu acho que tem que acontecer um debate amplo com relação a isso. Porque não adianta nada, por exemplo, passa um projeto desse e depois a gente tem um desemprego muito grande no Brasil. Entendeu? Agora, passar vai, isso é fato. É mais um, vai ser esse vai passar. Ao contrário das duas últimas derrotas do governo, do Lula, né, que perdeu lá na escolha do ministro do Supremo Tribunal e perdeu também na desimetria. Agora, esse projeto aí vai passar. Até porque é interesse do deputado. Qual deputado que vai contra o trabalhador brasileiro? Você pega nesse universo todo aí. Entendeu? Então, isso vai passar, é discutível. Agora, tem que ver o que vai acarretar depois para as empresas, né, aqui no Brasil. Porque o cara, ou se você trabalha no sábado, você não vai trabalhar, faz um rodízio, alguma coisa vai ter que acontecer. E, por outro lado, é um ganho aí para o trabalhador. O trabalhador, evidentemente, que quer trabalhar menos. E o Congresso vai sacramentar isso lá, vocês podem ter certeza. Vamos guardar tudo isso. E hoje, o nosso Lula lá com o Trump, eu estou ansioso para saber o que vai ser conversado lá entre o presidente Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Gente, vamos trazer a previsão do tempo para hoje, para esta quinta-feira. Hoje é dia 8 já, né? É 7? Hoje é dia 7? 8 é amanhã cedo. Hoje é dia 7 do mês de maio, ano de 2026. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com muitas nuvens o dia todo. E à noite a nebulosidade diminui. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 80% e 7%. Aquele tempo esquisito, uma época assim que dá gripe em todo mundo. É um tempo realmente muito complicado. Vamos trazer as manchetes do programa Passando a Limpo de hoje. Está carregado aqui o programa. Trabalhador rural que matou o sitiante no ano passado na zona rural de Três Pontas é preso pela Polícia Civil. Jovem morre depois de bater moto em muro de residência no bairro Santa Inês. A gente tem a imagem exclusiva do momento em que ele bateu no muro. Uma tragédia que aconteceu ontem aqui na cidade de Três Pontas. Quer se dar pai, começa embalada. Ontem foi show do 14 bis, lá no pátio da FATEPS. E a festa continua até sábado. E nós convocamos a população transpontana para estar lá, para prestigiar essa grande festa, a quermesse da Pai, aqui de Três Pontas. Está no ar o meu, o seu, o nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Hoje, a partir de hoje, aqui no programa Passando a Limpo, eu tenho o prazer
e trazer mais uma empresa que está conosco aqui. E em toda a nossa equipe positiva, está no site, está no Facebook, está no Instagram, né? A Açofera Estruturas Metálicas com qualidade, confiança e rapidez. Ligue 99870-6949. Que a Açofera seja bem-vinda ao hall de anunciantes aqui da equipe positiva. Lume Imobiliária e Contabilidade, a certeza de bons negócios, novo endereço, Oswaldo Cruz 448, 3265-1504 é o telefone. Kleber Gás e Confiança, seu gás acabou, minha amiga dona de casa, não perca tempo, ligue agora, 2369 ou 99757-2369. Gente, tá carregado, eu falei, e a gente fica... jovem, né? Um acidente com um jovem. Não é que toda morte ela é muito dolorosa. Ainda mais da maneira que foi com o jovem batendo em um muro. É complicado. É uma situação difícil. Nós vamos trazer aqui o noticiário policial a partir de agora, aqui com a equipe positiva, referência em jornalismo. Olha, gente, daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre a prisão de um homicida na zona rural de Três Pontas. Mas antes, nós vamos contar sobre uma tragédia que aconteceu durante a tarde de ontem. Foi no bairro Santa Inês. Segundo a Polícia Militar, Luiz Henrique Figueiredo Oliveira, ele trafegava pelo bairro Santa Edvirges, sentido ao Padre Vitor. Ao se aproximar do cruzamento com a rua Rio Grande do Norte, ele perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a parede de uma residência. Isso aconteceu ontem, aqui na cidade de Três Pontas. E com a força do impacto, o capacete, que não estaria devidamente preso, soltou-se da cabeça da vítima. Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou Luiz Henrique consciente, porém apresentando escoriações nos braços, no rosto e queixando-se de fortes dores na perna direita. Ele chegou a relatar aos policiais a sua versão do ocorrido. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e encaminhou o jovem ao pronto atendimento municipal de Três Pontas. Apesar do socorro imediato, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade de saúde. Durante a ocorrência, a polícia constatou que Luiz Henrique não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Além disso, a motocicleta estava sem placa e com a cor adulterada. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado do Detran. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Varginha. Muito triste realmente esse acidente. Tem as imagens aí? Do acidente, momento em que o jovem acabou batendo frontalmente no muro de uma residência. Muito, mas muito triste mesmo essa situação. É o que eu estava dizendo, porque é um jovem, né, tinha um futuro pela frente. E da maneira, né, ele ainda estava consciente. A polícia ainda chegou a conversar com ele. Aí o que eu digo, gente, muito cuidado ao andar de moto, é muito perigoso. E outra coisa, coloca o capacete direitinho quando você for sair de moto. Muito, mas muito cuidado mesmo ao atravessar as ruas.
Porque é muito perigoso. Eu não vou entrar em detalhes, você está vendo as imagens aí. Eu não vou entrar em detalhes do que foi, o que aconteceu, mas eu vejo aqui, e não nesse caso, mas em outros, o que a gente vê, o pessoal andando de motos aqui na cidade de Três Pontos, uma loucura. Um desespero. Às vezes eu vejo nossos amigos, companheiros, trabalhadores, motoboys, às vezes para ganhar um pouquinho, um dinheirinho a mais, sai doido aí. A vida, gente, é melhor. Não compensa. Às vezes você quer ganhar um dinheirinho a mais, numa corrida a mais, mas não compensa. Hoje nós estamos numa cidade aqui que o nosso trânsito não é legal. Aqui ninguém respeita ninguém, nem pedestre, nem motorista. E aí ontem nós tivemos esse acidente aí, com vítima fatal aqui na cidade de Três Pontas. Eu ressalto mais uma vez, fica triste com isso, porque a gente tem falado aqui diuturnamente, a gente tem comentado. Recentemente eu ainda fiz um comentário aqui nas redes sociais da Equipe Positivo com relação ao trânsito de Três Pontas. Já fizemos aqui, muitas vezes, né, Johnny, falando desse problema de motos aqui na cidade, do desespero de muita gente saindo de moto. Veja bem, gente, não estou entrando no mérito, como eu não entro em mérito nenhum de nenhum acidente. Até porque eu não estava lá. Tem a imagem aí, mas a imagem não é completa para eu julgar e dizer algo. Entendeu? Eu só estou dizendo o que eu vejo. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque a vida é o bem maior que nós temos, ou não? Não é o bem maior que nós temos? Então não adianta sair correndo à torta e direita aí. Pra quê? É preciso isso? Eu tenho outro caso aqui no programa agora. A fuga de uma porca terminou com a morte de um sitiante na zona rural de Três Pontas. O crime ocorreu no início de novembro do ano passado. E a vítima, Paulo Vitor Brito Marques, de 36 anos, foi morto dentro da sua própria casa, a facadas. Na época, o suspeito, um vizinho da vítima, não foi encontrado pela Polícia Militar. A Polícia Civil realizou perícia no local do crime, abriu inquérito e ontem prendeu o acusado na região do Campo da Onça. O repórter Denis Pereira, o mais bem informado, o voz da notícia, ele acompanha o caso desde o homicídio e traz com exclusividade os detalhes desta prisão. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Três Pontas prendeu no fim da tarde desta quarta-feira, na região do Campo da Onça, que fica na zona rural entre Três Pontas e o distrito do Córrego do Ouro, um homem de 58 anos, trabalhador rural. Esse homem, em novembro do ano passado, teria matado a golpes de faca um companheiro de trabalho que residia bem próximo à casa dele na zona rural. O motivo deste homicídio, uma porca que teria fugido da sua propriedade. Quem dá detalhes em relação ao cumprimento do mandado de prisão efetuado no fim desta tarde é o delegado Dr. Guilherme Banterli. A Polícia Civil de Minas Gerais deu cumprimento, no final da tarde de hoje, a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça em desfavor de um investigado pelo crime de homicídio qualificado. É bom relembrar que esse homicídio ele ocorreu no mês de novembro, de 2025, do último ano, e conforme restou apurado ao longo das investigações, dentro do inquérito policial, que tanto o autor quanto a vítima eram vizinhos, moravam na zona rural em residências vizinhas, próximo um do outro, e que o provável motivo do que levou ao homicídio seria o fato de que o autor tinha dentro da sua propriedade uma porca, e essa porca acabou fugindo e foi parar no terreno da vítima. A vítima, percebendo essa porca lá, ciente de que essa porca pertencia ao investigado, guardou a porca na sua propriedade e depois, no final do dia, foi então devolvê-la ao investigado. Após devolver essa porca ao investigado,
Eles então começaram em conjunto ali a fazer uso de bebida alcoólica em alta quantidade e em certo momento, né, já alcoolizados, o assunto da porca, né, voltou à questão ali e eles começaram então um desentendimento por causa da fuga dessa porca. Desse desentendimento ele evoluiu para uma briga física e que culminou, né, ao final com o investigado, né, praticando o crime de homicídio qualificado, desferindo diversas facadas, né, contra a vítima. É importante frisar também que assim que a Polícia Civil tomou conhecimento, deslocou-se até o local dos fatos, onde, né, acompanhamos, em conjunto com a perícia da Polícia Civil, acompanhamos os trabalhos periciais, onde foi feito o exame, né, pericial de local, exame esse importantíssimo e que culminou, né, exatamente nesse desfecho tido aqui hoje, em que esse investigado, no primeiro momento, ele fugiu do flagrante. Então, tanto a Polícia Militar, que foi o primeiro órgão de segurança que chegou no local dos fatos, posteriormente a Polícia Civil, nenhum desses dois órgãos encontrou, né, o suspeito presente no local. Então ele permaneceu foragido por uns dias. Depois, passado as situações que caracterizariam e que autorizariam, né, a prisão em flagrante desse investigado, ele se apresentou espontaneamente aqui na delegacia e prestou as suas versões do fato. Resumidamente, ele alegou que praticou o crime em legítima defesa, ou seja, que lá eles estavam na casa, né, no interior da casa do investigado, lá começaram a discutir, dessa discussão evoluiu-se para uma briga física, e nessa briga física a vítima teria, né, agredido o investigado por diversas vezes, e o investigado teve como única alternativa se apoderar de uma faca e desferir golpes, né, desferir facadas contra o autor, porém em legítima defesa, para cessar as agressões. Contudo, né, repito aqui, concluídos os trabalhos periciais, finalizado o laudo pericial de local e o laudo de necrópsia, esses dois laudos demonstraram que as alegações do autor não prosperam, ou seja, que foram desferidos diversos golpes de faca, né, contra a vítima, golpes esses ali em localidades e em regiões que anulariam ou que cairiam por terra, né, derrubariam a versão do autor de legítima defesa, ou seja, foram golpes conscientes, foram golpes, alguns deles pelas costas, né, e além disso, né, concluiu-se ainda também que esse investigado, depois de desferir os golpes, depois de causar a morte da vítima, esse investigado ainda alterou a cena do crime justamente para tentar fazer com que a sua versão se consolidasse e se comprovasse. Então, diante disso, concluímos o inquérito policial. No relatório do inquérito policial, nós representamos, então, pela decretação da prisão preventiva do investigado, por esse conjunto de fatores, mas também pelo fato de que esse investigado ele continua residindo no mesmo imóvel, ou seja, ele continua residindo em um imóvel vizinho ao imóvel dos familiares da vítima, e que esse inquérito concluído ele vai gerar um processo criminal e esses familiares da vítima serão ouvidos como testemunha. Então, ou seja, há um risco, né, de que esse investigado possa atentar ou possa praticar algum ato ali a fim de subjugar, de ameaçar e tentar eventualmente alterar as versões através do medo, através da imposição de medo, de receio, né, nos familiares da vítima. Doutor, o homicídio foi na casa do autor, né? O homicídio foi na casa do autor, aonde a vítima teria ido levar a porca. Exatamente. Então o homicídio foi na casa do autor, após a vítima ter devolvido, né, a porca, e lá eles iniciarem um consumo, né, elevado de bebida alcoólica, que acabou culminando e evoluindo para essa briga. E ele morava sozinho, doutor? Morava sozinho, o autor morava sozinho, residia sozinho. E agora ele vai ficar à disposição, então, da justiça, doutor? Exatamente. Então, com base nesses elementos, né, que foram acatados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, que decretou a prisão preventiva desse investigado, e então, ao que tudo indica, ele responderá até a sessão de julgamento do Tribunal do Júri preso.
Doutor Guilherme, caso ele seja condenado pelo crime de homicídio qualificado, qual que é a pena que ele pode pegar? Então, para o crime de homicídio qualificado, é uma pena bem significativa, né, que ela vai de 12 até 30 anos de reclusão. O mundo é esse, né? A briga toda, a desavença por causa de uma porca. Aí é brincadeira, gente. Que mundo é esse em que nós vivemos? Sinceramente, que mundo é esse em que nós vivemos? Que mundo hostil? Aquilo, né, é um mundo cão, realmente. Ninguém hoje tem mais gratidão por ninguém. Ninguém respeita ninguém. Eu não sei onde nós vamos parar com isso. Pensava eu que depois da pandemia, em que nós passamos tudo aquilo, em que tantas pessoas perderam seus entes queridos, a humanidade seria melhor. A humanidade piorou. Olha as guerras que estamos tendo aí. Que coisa, tanta gente morrendo. O trem não para. Isso se chama poder. Eu não sei como que aquelas pessoas de Israel, eles vivem naquele país. E o pior de tudo é que eles atacam outros países que não têm condições nenhuma e que matam milhares de pessoas. Mas lá eles também não vivem bem. Porque eles vivem o tempo todo apreensivos, que a qualquer momento pode cair uma bomba lá. Aí eu digo, né? Como é que é você viver num país como esse? E precisava disso? Precisava de tanta briga, de tanta matança? Eu, recentemente, quantos morreram em Beirute? No Líbano, capital do Líbano. Agora, na faixa de Gaza, gente, quantas pessoas morreram e quantas pessoas estão passando fome lá por causa da guerra? Aí, um cidadão matou o outro aqui por causa de uma porca. É brincadeira? Mas porca, por causa de uma porca. Mas não matou por nada também. Chegou e matou. Se mata por nada. A vida não vale nada. A vida... Gente, que é isso? A vida não tem valor. A vida... Esses crápulas soltos por aí, esses vagabundos, matando as pessoas, roubando. E aí eu falei no início do programa, menores matando, fazendo o diabo a quatro, tirando o sarro da polícia. Porque ele vai apreendido. Eu estava até falando pro Johnny. Eu não posso falar aqui que o cara é assassino, eu tenho que falar, é acusado. É brincadeira, né? O cara é assassino. Mas eu tenho que falar que é acusado. É desse jeito. É desse jeito. E aí depois, esse aí agora, que matou por causa de uma porca, vai ficar quantos anos preso? E aí, como é que vai ser? Hã? Porque matar aqui, você mata o ser humano não tem valor. Eu já vi casos aqui que matou o ser humano, ficou preso lá, toma 10 anos de cadeia, 9, fica 2, 3, sai. Se bem que agora tem a nova lei aí, né? Que foi implementada lá pelo Congresso Nacional e pelo governo federal. Né? É brincadeira? Agora, quando precisa de fazer leis para eles lá, desimetria, né, para defender o Bolsonaro, aí jogaram que é para defender os caras do 8, do 1, né? Aquela tragédia lá em Brasília, quebradeira danada. Aí fizeram para defender o Bolsonaro. Primeiro Bolsonaro. E você não sabe do pior. É para redução de penas e tudo mais. E aquilo poderia, só que colocaram uma emenda que poderia valer para os outros que estão presos também. É brincadeira. Você faz um negócio, cara, para salvar um político e que vai beneficiar. E ainda, nesse entendimento também, muitos advogados vão entrar. Oh, peraí, eu vou entrar. Decisão. Essa decisão é do Congresso Nacional. Os advogados vão entrar pedindo redução de penas também dos seus clientes. O trem é complicado aqui no Brasil. Aí essa maioridade aí já devia há muito tempo. Eu fiz um comentário ontem e as pessoas estão colocando lá 12. Eu acho que 12 aí também aí é demais.
Mas 16 o cidadão já entende o que ele faz. 16 ele já entende. E é uma criminalidade danada nesse nosso país. Coloca uma vinheta aqui para eu tomar um ar aqui, Dioninho, eu vou falar da Quermesse da Pai, que ontem eu estive lá e vi um grande show do 14 Bis. Eu sou fã deles, viu? Quantos que estão na estrada, Dioninho? 45 anos e com sucesso até hoje. Isso não é para qualquer um não, gente. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Gente, eu vi a Quermesse da Pai, ontem eu estive lá, e eu vou daqui a pouco falar da Quermesse, e ontem eu estive lá, vi o show do 14 Bis, fantástico. Olha, que organização da Rosilda, da equipe, né? Uma organização, gente, desde nas vendas que você vai comprar, é muito organizado. Eu conversava com isso em uma live que eu tive lá fazendo com a Rosilda, antes da festa. Foi anteontem, né? Fiz a live com a Rosilda. Gente, tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter gestão. Porque se não tem gestão, Diolinho, não adianta. Viu que essa menina batalha lá na Pai com a sua equipe. A liderança que ela tem. E a gente tem que fazer jus de pessoas como essa. E nós temos que ir lá prestigiar a festa. A gente sabe que hoje a situação financeira está difícil para tudo, mas gastar um pouquinho porque vai ajudar. Esse dinheiro da Quermesse, que deve arrecadar pouco mais de 150 mil, para pagar parte do 13º, dos funcionalismos da Pai. Então, criando alternativas, é o que ela faz para a Pai para ter dinheiro. Essa instituição que tanto ajuda a nossa sociedade transplantando. Tanto de coisas que se faz, procedimentos na questão de saúde na Pai. Outro dia, nós fizemos aqui uma matéria, eu fui lá para mostrar a Pai, para vocês verem. Que lugar, viu, gente? Coisa de primeiro mundo. A Pai aqui da cidade de Três Pontas. A Quermesse da Pai começou ontem, lá no pátio da FATEPS, em Três Pontas. Eu falo Uni, né? É da FATEPS. E se transformou a quarta-feira em uma sexta. A primeira noite do evento atraiu muita gente para o antigo Parque de Exposições José Luiz Campos do Amaral, onde as famílias se reuniam para as tradicionais exposições agropecuárias. Quem aí se lembra? Eu ainda me lembro, cara. Viu, Johnny? Que festa que nós tínhamos lá. A melhor exposição agropecuária do sul de Minas. Campos Gerais, essa festa do peão, que é fantástica, era fichinha perto da nossa festa. Bons tempos que nunca mais vão voltar. E quando a gente vai lá no parque da FATEPS, a gente relembra. Bons tempos aquilo ali, que recebemos as maiores atrações do Brasil. Daniel Alves, Zezé de Camargo, Luciano, o show que entupiu. O Parque José Luiz Campos do Amaral foi o show no auge. Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo. Me parece Leandro e Leonardo. Então, Leandro e Leonardo também. João Paulo e Daniel, depois veio o Daniel. O pessoal do Axé, todos vieram aqui. Todo mundo veio aqui. Do samba. Todo mundo veio aqui. Que coisa, né, gente? Eu sei que o mundo mudou, o mundo globalizou, mas aqui nós tínhamos também, e falando em nostalgia, a gente lembra do nosso carnaval. Cara, o nosso carnaval aqui de Três Pontas era um dos melhores de Minas Gerais. De Minas Gerais. Mas os tempos mudaram. As coisas mudaram. Antigamente não tinha aquela maldade do cidadão, né, ir lá para brigar, evidentemente de um ou outro devido a bebe, aquele negócio, briga. Tinha, mas não igual hoje. Hoje mata. Hoje mata em carnaval. Então, antigamente as lideranças tinham lideranças e tudo. E hoje esse mundo se globalizou e, como eu falo aqui sempre, sabe? O mundo globalizou, hoje nós estamos aqui na palma da mão na internet que nós temos. Tem tudo. Hoje no celular você tem tudo. Eu mesmo, meu celular, eu trabalho em tudo. O celular é meu escritório.
Entendeu? Mas veio essa tecnologia, mas a tecnologia atrapalhou muita coisa também. Mas a tecnologia tem que vir, né? Você imagina agora com a IA que nós temos, a inteligência artificial. Gente, é uma loucura. E o jovem pira. Aí você fala assim, os jovens hoje você está vendo que é muito celular, muita coisa. Você vê os jovens ansiosos. Antes não tinham isso, né? Na época dessas festas aí. Tinha um orelhão pra você falar, poucas pessoas tinham telefone em casa. Você tinha que conversar frente a frente, olho no olho. Hoje não, você conversa no mundo inteiro, lá do outro lado. Você mete um zap aqui e vai conversando. É tempos que infelizmente não voltam mais. E a minha geração, essa de 55 anos, viveu tudo isso. Nós vivemos desde lá atrás, quando se tinha pouco, até agora que se tem muito e cada vez mais. O protagonismo e a escala de tudo isso com a IA hoje e com todo esse aparato que nós temos. Hoje, quem diria que um celular, naquela época, lá atrás, vai ter tudo dentro dele, tudo que você precisa, tudo de aplicativo, aquela loucura, quem diria isso naqueles tempos? Tempos nostálgicos, né? Mas a tradicional quermesse da Pai, em sua 8ª edição, traz o cardápio de comidas típicas desde a época do ano, com o tempero mágico da solidariedade, que carrega a instituição. E realmente muitas comidas gostosas, churrasquinho, né? Tanto de coisa, né? Se quiser, vai lá, gente. Vai lá que você ainda vai ajudar aí a Pai de Três Pontas. Ontem nós tivemos lá o leilão e depois nós tivemos o show do 14 bis. Ele subiu ao palco no horário exato, 9h30 da noite. A Alzina falou que era 9h30, 9h30. Tem que ter. A pior coisa, Dona, é quando você vai no show, fala que é um horário e outro. Não é só em show, não. No Brasil tem aquele negócio, né? No Brasil o atraso é o que vale, né? Aí fica os caras moendo, esperando, né? Vai dar ontem, 9h30, a turma subiu ao palco. A turma do 14 bis. E logo já foi direto com o repertório que todo mundo conhece e que não enjoa, pois é sempre surpreendente. Aquela apresentação única e muito perfeita para matar saudades das canções que parecem estarem extintas. Com seus tradicionais clássicos, o show parece que vai pairando rapidinho, né? O show do 14 bis. Mas, na verdade, era a vontade do público que estava lá, o público que gosta, que o show não acabasse. Isso é uma verdade pura, viu, gente? Conversei com muita gente, queria que o show acabasse, não. Os caras vão cantando mais. 45 anos de carreira, os caras cantando. E a cobrança simbólica de ingressos foi apenas nesse primeiro dia. A quermesse da Pai continua até sábado. Hoje, o sertanejo predomina com Bruno Cabral. Na sexta, o Ajuda da Batucada Tambanauê, com Lide Brito e Eric Maciente. E no sábado, Tom e Banda encerram no clima de pagode. Além das apresentações musicais, o público pode aproveitar barracas com comidas e bebidas típicas, além do tradicional bingo e leilão e grandes atrações lá no Parque da FATEPS, e eu faço o convite para que você esteja lá. Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Passando a Limpo e mais notícias, mais informações, mais detalhes para vocês. Forte abraço e até lá.